Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo nesta quarta-feira. Vamos juntos com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevne Ferreira, Moderação Marcos Brito. As notícias você vai conferir a partir de agora em nível local e nacional. As informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Organização Mundial da Saúde alerta para a nova terapia para a prevenção do HIV. Pelas novas diretrizes, a OMS passou a recomendar o uso de lenacapavir injetável 2 vezes ao ano. O medicamento é uma opção para o PrEP. Essa profilaxia pré-exposição está disponível no Brasil no Sistema Único de Saúde. Ela envolve comprimidos orais que devem ser tomados diariamente. As cápsulas diminuem o risco de infecção por HIV a quase zero. O problema é que, como as doses são diárias, há chances de não adesão. Segundo a OMS, a injeção de lenacapavir é a opção indicada enquanto ainda não há uma vacina contra o vírus. Isso porque o antirretroviral tem ação prolongada e demonstrou prevenir quase todas as infecções por HIV entre as pessoas em risco. A Organização Mundial da Saúde chama governos, doadores e parceiros globais para que comecem a implantar imediatamente essa nova terapia. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Os diplomas de cursos superiores no Brasil agora precisam ser emitidos apenas em formato digital. A medida, que já vigora desde o dia 1º de julho, vale tanto em universidades públicas quanto privadas. A mudança, no entanto, não invalida os diplomas de papel emitidos antes dessa data. Eles continuam válidos. O diploma digital é assinado eletronicamente e tem um carimbo de tempo que garante sua autenticidade. De acordo com o Ministério da Educação, além de facilitar o acesso para os alunos, o modelo também ajuda a evitar fraudes e reduz custos para as instituições. Pelas novas regras, o diploma digital deve ser emitido em até 60 dias após a colação de grau. O diploma em papel fica sendo apenas simbólico. A partir de janeiro de 2026, o diploma digital também será obrigatório para os cursos de pós-graduação estricto sensu e residência em saúde. Da Rádio 2, Milena Abreu. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou 35 anos no último dia 13 de julho. Criado em 1990, o Estatuto é a principal lei brasileira voltada à proteção integral dos menores de 18 anos do nosso país. Ele estabelece regras e diretrizes para garantir direitos em áreas como educação, saúde, convivência familiar, cultura, lazer e participação social.
Mas o ECA é muito mais do que um conjunto de normas. A partir do momento em que foi instituído, promoveu uma mudança profunda na forma como a sociedade brasileira enxerga a infância e a adolescência, como afirma a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Thaís Nascimento Dantas. Mais do que uma norma fria, o Estatuto da Criança e Adolescente é um grande referencial quando a gente fala em proteção à infância e adolescência, porque é ele que vai articular a proteção integral, a prioridade absoluta que esse público deve receber. Antes do ECA, crianças e adolescentes só recebiam atenção do Estado em situações extremas, como abandono ou conflito com a lei. A legislação garantiu o foco na prevenção de violências e no acesso a políticas públicas desde os primeiros anos de vida. Apesar dos avanços, há ainda desafios, e um deles é garantir que o sistema de justiça esteja preparado e seja acolhedor para lidar com casos que envolvem esse público. O Estatuto da Criança e Adolescente, em linhas gerais, dá conta de proteger a infância e a adolescência. O que a gente precisa é garantir que as normas ali previstas sejam efetivadas por meio de políticas e de serviços públicos. Adicionalmente, é importante que o judiciário esteja preparado para lidar com casos que envolvem essa faixa etária, para construir de fato um sistema de justiça que seja amigável, sensível e acessível a crianças e adolescentes. Segundo a advogada Thaís Nascimento, a OAB São Paulo, que é a principal entidade de classe do setor, tem papel ativo nesse processo, além de formar advogados e advogadas para atuar com olhar cuidadoso nos casos que envolvem infância e juventude. A entidade também participa de conselhos de políticas públicas, contribuindo para a construção de soluções que priorizem o melhor interesse da criança. A OAB contribui principalmente por meio de engajamento de seus advogados e advogadas na temática de infância e adolescência, tanto numa perspectiva de aprimorar ainda mais a formação desses profissionais para atuarem de maneira específica em casos que envolvam infância e adolescência, e nisso estou falando tanto de casos ali relacionados à parte de direito de família, mas também muitas vezes direito do trabalho, respinga aspectos de infância e adolescência, se a gente pensar em direito penal. Então todos os advogados de alguma forma muitas vezes acabam sendo impactados por essa temática e é necessário que eles estejam capacitados para trazer o olhar de cuidado e proteção à infância e adolescência. Adicionalmente, o OAB também atua na pauta de infância e adolescência, contribuindo no âmbito de políticas públicas, seja por meio de assentos que mantêm em conselhos consultivos ou deliberativos de políticas de infância e adolescência, ou também contribuindo em temáticas aqui em São Paulo. Em outubro, a Ordem Paulista realiza o Congresso Estadual sobre Direitos da Criança e do Adolescente, com foco em desafios atuais como saúde mental, tecnologias e o fortalecimento das garantias legais que já existem. Segundo Thaís Nascimento Dantas, o objetivo é seguir trabalhando para construir uma sociedade em que crianças e adolescentes sejam sempre protegidos, ouvidos e respeitados. Da Rádio 2, Milena Abreu. As exportações do agronegócio brasileiro atingiram 82 bilhões de dólares na primeira metade do ano. Dados do governo indicam que é praticamente o mesmo valor registrado na primeira metade de 2024, com queda de 0,2%. Um dos destaques foi o café. O volume embarcado caiu, mas a alta de quase 80% no preço fez o faturamento total com os embarques crescer 47%. No caso do complexo soja, aconteceu o contrário. O volume exportado aumentou, enquanto o preço caiu. O resultado final é que o faturamento com os embarques encolheu 10%. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Depois de 2 meses e meio em queda, o preço da mandioca no campo voltou a subir. Na semana passada, o CPEA apurou uma alta de 0,3% para R$ 500 a tonelada, na média. Avanço pequeno, mas que traz para o produtor a expectativa de dias melhores. Muitos estão fora do mercado, focados nos trabalhos de campo, o que fez a oferta cair, assim como a diminuição do volume de mandioca de segundo ciclo, disponível em várias praças. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Novo grupo de trabalhadores e servidores públicos já pode sacar o PIS/PASEP 2025. O pagamento do abono deste ano, que tem como ano base 2023, começou a ser feito em fevereiro. Já tinham tido acesso ao benefício os trabalhadores e servidores nascidos entre janeiro e agosto. E nesta terça-feira, 15 de julho, PIS e PASEP foram liberados também para cerca de 3.800.000 beneficiários nascidos em setembro e em outubro. Ao todo, o benefício será pago este ano para 25.800.000 trabalhadores. Os depósitos totalizam 30.700 bilhões de reais. Os beneficiários recebem entre R$ 127 e R$ 1.518, dependendo do tempo trabalhado em 2023. O cronograma de liberações abrangendo os demais trabalhadores vai até agosto. Todos os beneficiários poderão sacar o dinheiro até 29 de dezembro. Lembrando que o PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o PASEP pelo Banco do Brasil. Da Rádio 2, Milena Abreu. O preço do tomate voltou a cair nos últimos dias nas principais centrais de abastecimento do país. Dados do CPEA indicam que a caixa do Salada 3A foi cotada em São Paulo a R$ 102, tombo de 17% em apenas uma semana. Valores parecidos foram registrados no Rio de Janeiro, em Campinas e em Belo Horizonte. O motivo principal é o aumento da oferta, uma vez que o clima um pouco mais quente em importantes regiões produtoras acelerou a maturação do tomate. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Brasil retorna à lista dos países com mais crianças não vacinadas no mundo. É o que mostra um levantamento feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil tinha deixado o ranking em 2023, após ter avançado na imunização das crianças. Mas agora volta a integrar a lista das 20 nações com mais crianças não vacinadas. A posição é a de número 17. Em 2023, eram 103 mil crianças sem imunização. Já em 2024, esse número saltou para 229 mil. Em primeiro lugar no ranking, vem a Nigéria, seguida da Índia, do Sudão e da República Democrática do Congo. Uma colocação antes do Brasil está a China. Por último, aparecem Costa do Marfim e Camões. No mundo, há 14.300.000 crianças vulneráveis a doenças preveníveis por vacinas. Além disso, mais de 5.700.000 têm somente proteção parcial. E mais, no ano passado, nenhuma das 17 vacinas monitoradas chegou a uma cobertura de 90% ou mais. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Quem pretende viajar para os Estados Unidos vai precisar preparar o bolso. O governo americano aprovou uma nova taxa de $250, cerca de R$ 1.400, para tirar o visto de entrada no país. A cobrança ainda não tem data para começar a valer, mas vai praticamente triplicar o custo total do visto em vigor hoje, que é de $185. Ou seja, o valor final pode chegar a $435, praticamente R$ 2.500. Vale lembrar para quem pretende tirar o visto que o primeiro passo é ter um passaporte válido. No Brasil, o preço atual para a emissão do passaporte é de R$ 257,25. Em casos específicos, pode chegar a R$ 514,50. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. As exportações do agronegócio brasileiro atingiram 82 bilhões de dólares na primeira metade do ano. Dados do governo indicam que é praticamente o mesmo valor registrado na primeira metade de 2024, com queda de 0,2%. Um dos destaques foi o café,
O volume embarcado caiu, mas a alta de quase 80% no preço fez o faturamento total com os embarques crescer 47%. No caso do complexo soja, aconteceu o contrário. O volume exportado aumentou, enquanto o preço caiu. O resultado final é que o faturamento com os embarques encolheu 10%. O preço do tomate voltou a cair nos últimos dias nas principais centrais de abastecimento do país. Dados do CPEA indicam que a caixa do salada 3A foi cotada em São Paulo a R$ 102, tombo de 17% em apenas uma semana. Valores parecidos foram registrados no Rio de Janeiro, em Campinas e em Belo Horizonte. O motivo principal é o aumento da oferta, uma vez que o clima um pouco mais quente em importantes regiões produtoras acelerou a maturação do tomate. Depois de 2 meses e meio em queda, o preço da mandioca no campo voltou a subir. Na semana passada, o CPEA apurou uma alta de 0,3% para R$ 500 a tonelada, na média. Avanço pequeno, mas que traz para o produtor a expectativa de dias melhores. Muitos estão fora do mercado, focados nos trabalhos de campo, o que fez a oferta cair, assim como a diminuição do volume de mandioca de segundo ciclo, disponível em várias praças. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Frigoríficos do Mato Grosso do Sul decidem suspender a produção de carne para os Estados Unidos após a taxação em 50% sobre produtos brasileiros, imposta pelo presidente Donald Trump. Itaú é multado em mais de R$ 5 milhões pelo Procon de São Paulo por descontos indevidos em empréstimo consignado nas contas correntes de inúmeros consumidores. E o INSS informa que 339 mil aposentados e pensionistas já aderiram ao acordo para serem restituídos pelos descontos indevidos relacionados à fraude no Instituto. O pagamento começa agora no dia 24 de julho. Após vencer a Venezuela no fim de semana por 2-0, Brasil entra em campo hoje às 6 da tarde contra a Bolívia pela Copa América Feminina. 5 jogos agitam a 14ª rodada do Brasileirão nesta quarta. Destaque para Ceará e Corinthians às 7h30, Santos e Flamengo às 8h e Bragantino e São Paulo às 9h30 da noite. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Quarta-feira, 16 de julho de 2025, está entrando no ar mais uma edição do InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo agora para você. Com o aumento dos furtos e roubos de celulares, o Google está apostando em mais segurança para quem usa Android. A novidade se chama Bloqueio Antifurto e está em testes no Android 15. Com ela, se o celular for levado, o usuário pode apagar todos os dados à distância, acessando sua conta Google em outro aparelho confiável. Para ativar, basta instalar o app Bloqueio Antifurto pela Play Store, vincular a conta com o Google e ativar a opção de exclusão remota nas configurações. Depois disso, se o celular for perdido ou roubado, é só acessar a conta em outro dispositivo e emitir o comando. Os dados são apagados em segundos e o processo é irreversível. A ideia é proteger fotos, senhas, dados bancários e redes sociais, impedindo que caiam em mãos erradas. A ferramenta também integra recursos extras de segurança, como autenticação em 2 etapas, biometria e backup automático. O Android dá mais um passo para garantir que, mesmo diante de um roubo, o usuário não fique desprotegido. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews.
Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas notícias do esporte você confere agora aqui no nosso Radar Esportivo. Hoje, quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. Olha, o atacante Pedro ficou novamente fora da lista de relacionados do Flamengo para o jogo de logo mais contra o Santos, após críticas públicas do técnico Felipe Luiz, que classificou o comportamento do jogador nos treinos como lamentável e desrespeitoso. Felipe afirmou que Pedro rompeu princípios do grupo e precisaria pedir desculpas para retornar. Em resposta, o Camisa 9 publicou um comunicado nas redes, dizendo-se desvalorizado por ter sido colocado à venda e criticou a exposição pública feita pelo treinador. Pedro, que voltou aos gramados em abril após grave lesão, tem 5 gols e 3 assistências em 17 partidas nesta temporada. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais notícias do esporte. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Chegando mais uma edição aqui do Hora do Consumidor, nesta quarta-feira, hoje 16 de julho de 2025. A pergunta hoje é da Amanda Ribeiro de Aracaju. Ela conta o seguinte: paguei por uma mensalidade de curso e a escola cancelou as aulas. Eles têm que me reembolsar? Obrigado pela sua participação, viu, Amanda? Olha, tem sim, viu? Conforme o artigo 20 do CDC, se o serviço for interrompido, o consumidor tem direito ao reembolso proporcional ou integral, dependendo do caso. Se não houver reposição das aulas, o correto é devolver o seu dinheiro, tá bom? Obrigado, Amanda, pela sua participação. Eu sou Kleber Salles e esse foi o Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Chegando para você sempre dicas e informações financeiras importantíssimas. Bora saber o que está rolando pelos bancos afora? Olha, para crescer os números de contas para empresários, as chamadas contas PJ, pessoa jurídica, o Banco Nubank vai pescar no seu aquário. Com 75 milhões de contas totais no Brasil, o Roxinho lançou em 2019 a modalidade PJ para conta corrente e soma hoje mais de 3 milhões de clientes. Nos 72 milhões de clientes restantes, no entanto, há ao menos 10 milhões de clientes que são empresários e podem ter esse tipo de relacionamento com o banco. Quem observa é a Lívia Chanes, que é líder de operações do Nubank aqui no Brasil. E ela diz o seguinte: quando os clientes abrem a conta PJ conosco, a relação do banco melhora com eles, observando que há uma demanda desse tipo de cliente por ter a conta da sua empresa no mesmo banco e que tem conta corrente com pessoa física. Fica muito mais fácil a comunicação e também os negócios. Então, pensa nisso. Se você tem uma empresa, se você é PJ, procure um banco bem legal para investir o seu dinheiro. Fica a dica, viu? Dicas de economia. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. O tempo na região nordeste do país apresenta variações significativas entre os estados nesta quarta-feira, 16 de julho. No Maranhão, a parte norte do território terá o céu encoberto por muitas nuvens, com ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O restante do estado registra apenas baixa nebulosidade. Por outro lado, as regiões do Piauí e do Ceará devem apresentar tempo firme, com predominância de céu claro e poucas nuvens. Nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe e Bahia, o litoral terá céu encoberto e chance de chuva isolada, enquanto o interior será marcado por céu claro e poucas nuvens ao longo do dia. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 20 graus. Em Maceió e João Pessoa. Já a máxima pode chegar até 35 graus em Teresina. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Maria Clara Abreu, o tempo e a temperatura. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Caio Jorge vive uma fase especial no Cruzeiro. Além de ser o artilheiro da equipe, ele também lidera a artilharia do Campeonato Brasileiro, com destaque para os 3 gols marcados no último domingo. Com esse desempenho, muitos já pedem seu nome na lista da seleção brasileira. O atacante já teve passagens pela Europa, atuando pela Juventus da Itália. De volta ao Brasil, ele assinou um contrato longo com o Cruzeiro e, ao que tudo indica, o técnico Fernando Jardim não cogita perdê-lo tão cedo. No entanto, o ótimo momento naturalmente desperta o interesse de clubes do exterior. Recentemente, surgiram rumores sobre o interesse do Bayer Leverkusen e agora o Zenit da Rússia aparece como novo interessado. O jornalista André Hernan publicou em seu Twitter, aspas, Zenit segue on no mercado. Russos querem Caio Jorge, mas o Cruzeiro não tem a menor intenção de vender o artilheiro do Brasil. Fecha aspas. Por enquanto não houve proposta oficial e tanto o clube quanto o jogador parecem alinhados. A prioridade é seguir no Brasil, buscando consolidar seu nome na seleção, Então tá aí, a gente acompanhando também essa movimentação em torno aí do jogador Caio Jorge, Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região norte do país, nesta quarta-feira, 16 de julho, aponta risco de temporais pela manhã nos estados do Amazonas e Roraima. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, entre as áreas afetadas estão o norte e sul de Roraima, norte, centro e sudoeste amazonense, bem como o Baixo Amazonas. Durante a tarde, ambos os estados ainda registram chuvas em grande parte do território. No Pará, também são esperadas chuvas, acompanhadas por trovoadas isoladas e grande cobertura de nuvens, enquanto no Amapá, a região norte do estado amanhecerá nublada e durante a tarde será coberta por chuvas e trovoadas isoladas. O restante do território prevalecerá com poucas nuvens no céu. Em contraste, os estados do Acre, Rondônia e Tocantins devem registrar condições mais estáveis, com predomínio de sol e poucas nuvens no horizonte. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 18 graus, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34 graus, em Porto Velho. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Maria Clara Abreu, o tempo e a temperatura. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região sul do país, nesta quarta-feira, 16 de julho, é de instabilidades em diversos pontos. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo para tempestades e perigo potencial de chuvas intensas no Rio Grande do Sul. Entre as áreas afetadas estão as regiões Sudoeste, Noroeste, Sudeste, Nordeste, Centro-Ocidental e Centro-Oriental rio-grandenses, bem como a região metropolitana de Porto Alegre. Já em Santa Catarina, a previsão indica poucas nuvens ao longo do dia, enquanto à noite, a maioria do território terá o céu encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva isolada. No Paraná, o tempo segue mais estável, com poucas nuvens durante o dia,
No entanto, há previsão de chuva nas regiões do Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e Sudeste paranaense durante a noite, indicando mudanças nas condições atmosféricas para o fim do dia. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 9 graus, em Curitiba. Já a máxima pode chegar até 24 graus, em Porto Alegre. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Maria Clara Abreu, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A região sudeste do país terá algumas nuvens no horizonte, mas predominância de céu azul nesta quarta-feira, 16 de julho. A condição será notada em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em Minas Gerais, as regiões norte e noroeste de Minas e o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba apresentam céu claro, enquanto o restante do território terá poucas nuvens no céu. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 10 graus, em São Paulo. Já a máxima pode chegar até a 26 graus, em Belo Horizonte. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Maria Clara Abreu, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta quarta-feira, 16 de julho, na região centro-oeste do país, é de predomínio de céu claro. Estas condições serão notadas no Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul, o dia será de sol, com poucas nuvens no céu. Como típico da região no inverno, também não há previsão de chuva. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 12 graus. Em Brasília, já a máxima pode chegar até 33 graus. Em Cuiabá, a umidade relativa do ar pode alcançar até 85%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Maria Clara Abreu, o tempo e a temperatura. Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Foi sancionada no dia 4 de julho uma nova lei que aumenta a punição para quem comete crimes de maus tratos ou abandono contra idosos e pessoas com deficiência. A pena mínima, que antes era de 6 meses, agora passa a ser de 2 anos e pode chegar a 14 anos de prisão nos casos mais graves. Se o abandono causar lesão corporal, a reclusão varia de 3 a 7 anos. E se resultar em morte, a pena sobe para até 14 anos. As mesmas regras se aplicam a quem submete a vítima a riscos físicos ou emocionais, como privação de alimentos, abusos ou castigos violentos. Para o senador Carlos Viana, que relatou o projeto, essas são situações que afetam quem não pode se defender, e as punições antigas eram brandas demais. A proposta, que teve origem na Câmara dos Deputados, altera os estatutos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência e também da criança e do adolescente. O objetivo é garantir mais proteção para quem vive em condição de vulnerabilidade. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E com a saída de Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza após 3 anos e 2 meses no cargo, o ranking de técnicos mais longevos em atividade no futebol brasileiro teve mudanças, viu? Abel Ferreira do Palmeiras segue na liderança com seu trabalho desde 2020, seguido por Jorge Castilho do Maringá, que está desde 2021, e agora Rogério Ceni no Bahia ocupa a 3ª posição com 1 ano e 10 meses de trabalho. Rogério Correia do Volta Redonda também aparece na lista com 1 ano e 5 meses de comando. A mudança reflete a tensão entre projetos de longo prazo e a cultura de resultados imediatos
que ainda predomina em muitos clubes do país. E a gente só acompanha aí a dança das cadeiras aí dos técnicos, né? Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais notícias do esporte. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Sabe aquele momento em que você encontra o lugar ideal para viver ou investir? Pois é, o seu novo lar no litoral está chegando. O condomínio Clóvis Lamartine vem aí para ser o novo refúgio na praia de Cotovelo. Localizado a 500 metros da praia e cercado de praticidade, o condomínio vai contar com apartamentos de 1 ou 2 quartos, além de estacionamento, academia e churrasqueira. E tem padaria, supermercado, restaurante e até posto de saúde pertinho. As obras já começaram e as vendas estão previstas para agosto. E o melhor, você pode financiar direto com a construtora ou pela Caixa Econômica Federal. Quer garantir o seu apartamento no condomínio Clóvis Lamartine? Fale agora mesmo com o corretor Walter Alves, que está pronto para tirar todas as suas dúvidas. 84-99974-5130. 84-99974-5130. Condomínio Clóvis Lamartine, seu refúgio em Cotovelo. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da Construção.
venha se surpreender. Com tanta variedade você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O INSS identificou mais de 16 bilhões de reais em pagamentos indevidos no BPC, o benefício de prestação continuada, entre 2019 e junho deste ano. Ao todo, mais de 534 mil processos administrativos apontaram indícios de erro ou fraude. A informação veio por meio da Lei de Acesso à Informação e acende um alerta sobre falhas no sistema de proteção social. Segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, cerca de 6% dos beneficiários tinham renda acima do permitido por lei, gerando prejuízos de 5 bilhões de reais por ano. Para conter essas falhas, desde 2023, o Ministério do Desenvolvimento Social, em parceria com o INSS, está fazendo uma revisão rigorosa dos cadastros, usando dados com registros de óbitos, CPFs irregulares e outros sistemas. O governo também modernizou o CadÚnico, o principal cadastro de beneficiários de programas sociais, com novas tecnologias que facilitam o rastreamento de irregularidades. O BPC é um benefício essencial para pessoas com deficiência e idosos de baixa renda. Cada fraude identificada representa um recurso que deixou de chegar a quem realmente precisa. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações nesta quarta. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Caio Jorge vive uma fase especial no Cruzeiro. Além de ser o artilheiro da equipe, ele também lidera a artilharia do Campeonato Brasileiro, com destaque para os 3 gols marcados no último domingo. Com esse desempenho, muitos já pedem seu nome na lista da seleção brasileira. O atacante já teve passagens pela Europa, atuando pela Juventus da Itália. De volta ao Brasil, ele assinou um contrato longo com o Cruzeiro e, ao que tudo indica, o técnico Fernando Jardim não cogita perdê-lo tão cedo. No entanto, o ótimo momento naturalmente desperta o interesse de clubes do exterior. Recentemente, surgiram rumores sobre o interesse do Bayer Leverkusen e agora o Zenit da Rússia aparece como novo interessado. O jornalista André Hernan publicou em seu Twitter, aspas, Zenit segue on no mercado. Russos querem Caio Jorge, mas o Cruzeiro não tem a menor intenção de vender o artilheiro do Brasil. Fecha aspas. Por enquanto não houve proposta oficial e tanto o clube quanto o jogador parecem alinhados. A prioridade é seguir no Brasil, buscando consolidar seu nome na seleção, Então tá aí, a gente acompanhando também essa movimentação em torno aí do jogador Caio Jorge, Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, 14 de julho, o projeto de lei que torna permanente a Lei de Incentivo ao Esporte.
A legislação, criada em 2006, permite que pessoas físicas e empresas destinem parte do imposto de renda a projetos esportivos e paradesportivos aprovados pelo governo. O texto foi aprovado por ampla maioria, 471 votos a favor e apenas 1 contra, e agora segue para o Senado. Entre as mudanças está o aumento dos limites de dedução. Pessoas físicas poderão destinar até 7% do imposto devido e empresas até 3%, podendo chegar a 4% em ações de inclusão social. A proposta também incentiva estados e municípios a criarem leis semelhantes para a isenção de ICMS e ISS em projetos da área. A sessão contou com a presença de ícones do esporte brasileiro, como Hortência, Lars Grael e Ana Moser. Se aprovado no Senado, o novo modelo entra em vigor a partir de 2028. Reportagem. A Associação Comercial da Bahia completou nesta terça-feira, 15 de julho, 214 anos de história. E para marcar a data, Salvador recebeu o segundo painel físico instalado no país do Gasto Brasil, plataforma que permite acompanhar os gastos públicos em tempo real. O equipamento foi instalado na fachada da sede da entidade, na Praça Conde dos Arcos, no Comércio, e chama a atenção de quem passa pela região histórica da cidade. Desenvolvida pela Associação Comercial de São Paulo, a ferramenta é considerada uma versão complementar do impostômetro. Enquanto um mostra quanto o Brasil arrecada em impostos, o Gasto Brasil revela como o dinheiro público é gasto. Durante o evento, o presidente da Associação Comercial da Bahia, Paulo Sérgio Cavalcante, destacou a importância do painel como instrumento de educação fiscal e cidadania. E este painel, elas são expressões de trazer informações fundamentais para que o cidadão brasileiro compreenda que todos nós pagamos impostos. Então, despertar o sentimento de pertencimento exatamente do cidadão brasileiro em relação aos direitos que ele tem da nação, ou seja, que ele é parte fundamental, que ele tem a fração ideal deste poder que emana do povo, é importantíssimo para a transformação. Além do painel, o evento marcou uma mobilização nacional em torno do associativismo. Um projeto de lei em tramitação no Congresso propõe criar o Dia Nacional do Associativismo, no mesmo 15 de julho, em homenagem à fundação da entidade baiana em 1811. Para o presidente da CACB, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Alfredo Cotait, a data reconhece o papel fundamental das associações no desenvolvimento do país. O associativismo é fundamental na vida do empreendedorismo brasileiro, do empreendedor. E não importa aquele que é empreendedor de empresa, o empreendedor cultural, o empreendedor social. O importante é que o associativismo una as pessoas para cada vez mais nós termos um país justo e com desenvolvimento econômico. A expectativa é que outras associações comerciais em todo o país também recebam painéis como o de Salvador. A plataforma Gasto Brasil segue em constante atualização, com novas funcionalidades que detalham os gastos do governo por áreas e poderes. A cerimônia contou com a presença de representantes da sociedade civil, autoridades locais e lideranças do setor produtivo. Reportagem Os interessados em concorrer ao 9º Prêmio Viva Leitura ganharam mais tempo para fazer a inscrição. O Ministério da Cultura e o Ministério da Educação prorrogaram o prazo até o dia 21 de julho. O secretário de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura do MINC, Fabiano Piuba, diz quem pode concorrer na competição, que dará prêmios de até R$50 mil. Então você, professora, professor, bibliotecário que atua dentro das escolas públicas, né, com promoção de leitura. Vocês que atuam em bibliotecas públicas e comunitárias, que têm projetos de leitura dentro das bibliotecas ou em interação com a comunidade. Você que atua em espaços diversos da promoção da leitura, né? Também aqueles que atuam com projetos em sistemas prisionais e centros socioeducativos, ou mesmo projetos de escrita criativa. A 9ª edição do Viva Leitura vai premiar 25 iniciativas nas categorias Bibliotecas Públicas e Comunitárias, Escolas e Bibliotecas Escolares, Espaços Diversos e Escrita Criativa e Sistema Prisional. Com investimento de R$550 mil, o prêmio reconhece práticas transformadoras de leitura, escrita e literatura em todo o Brasil. A premiação será de R$50 mil para os vencedores e de R$15 mil para cada finalista em cada uma das 4 categorias.
O objetivo da iniciativa é valorizar quem promove o acesso ao livro, à leitura e à escrita em todo o país. Por isso, o secretário Fabiano Piuba manda o recado. Podem se inscreverem até o dia 21 de julho para o Prêmio Viva Leitura, que é uma espécie do Oscar, né, dos prêmios de leitura em nosso país. Então, vamos lá, para que a gente possa dar visibilidade, mapear e integrar em rede os projetos que têm realizado o incentivo à escrita e à leitura em nosso país. Esta é uma realização dos Ministérios da Cultura e da Educação. Para mais informações, acesse www.gov.br/cultura. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos falar sobre o envelhecimento do rosto. A médica dermatologista doutora Vivian Loureiro nos fala sobre o envelhecimento facial. Olá, ouvintes! Você sabia que o envelhecimento facial não se resume apenas ao aparecimento de rugas? É um processo complexo e multifatorial, que envolve todas as camadas do rosto, desde a estrutura óssea até a pele. Estudos indicam que o envelhecimento facial começa cedo, a partir dos 25 anos, quando a produção de colágeno, uma proteína que dá firmeza e sustentação à pele, começa a diminuir. Hábitos adotados ainda na infância e adolescência, como a exposição solar, podem ter grande impacto no envelhecimento a longo prazo. Além disso, fatores como a genética, o estilo de vida, a alimentação, o tabagismo e o estresse influenciam no ritmo e na intensidade do envelhecimento facial. Se tiver dúvidas sobre o tema, procure um dermatologista. Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos e muito mais. Doutor Ajuda. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. www.portaldoutorajuda.com.br. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. A Hora do Consumidor chegando nesta quarta-feira, mais uma edição para você, e a pergunta é do Matheus Garcia de Cuiabá. Ele contratou um serviço e o contrato tinha cláusulas que nem explicaram para ele. E ele pergunta se isso pode. Olha, Matheus, obrigado aí pela sua participação. Isso de jeito nenhum, viu, Matheus? O artigo 46 do CDC diz que cláusulas contratuais só têm validade se forem claras e se o consumidor tiver chance de ler e compreender. Se houve omissão ou falta de explicação, você pode contestar as cláusulas abusivas, tá bom? Obrigado, meu amigo, pela sua participação. Esse foi o nosso Hora do Consumidor por aqui. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. O preço do boi gordo registrou baixa de 0,15% e a arroba é negociada a R$ 299,25 no estado de São Paulo. Enquanto na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado apresentou alta de 0,14% no preço, sendo vendido a R$ 7,40. O frango resfriado registrou estabilidade no preço, no valor de R$ 7,41. Já a carcaça suína especial apresentou queda de 0,79% no preço, com a mercadoria negociada a R$ 12,58 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. Por sua vez, o preço do suíno vivo apresentou queda em todos os estados. Em Minas Gerais, a retração foi de 1,44%, com o animal sendo comercializado a R$ 8,23. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a queda foi de 0,62%, com preços de R$ 8,01 e R$ 8,02, respectivamente. Em São Paulo, o valor caiu 0,58%, negociado a R$ 8,62, enquanto no Paraná a redução foi de 0,50%, com o preço estabelecido em R$ 8,04. Os valores são do CPEA.
Giro Agro. Notícias para o homem do campo. Mundo Pet. Dicas do dia a dia para o bem-estar do seu bichinho. Mundo Pet. Hoje vamos falar de botulismo em cães. Vamos lá, gente! O botulismo é uma doença causada pela bactéria Clostridium botulinum. Não é contagiosa, a doença pode ocorrer devido à ingestão de alimentos podres ou carcaça de animais em decomposição. Os sinais clínicos são paralisia de membros inferiores, apatia, fraqueza, perca de reflexos espinhais sem atrofia muscular. E como evitar que seu pet contraia o botulismo? Evite o contato do seu pet com carcaças de animais em decomposição em parques, fazendas ou mesmo na rua. Alimentos estragados, lixo podem conter bactéria, né? Ou qualquer outro tipo de enlatado que esteja fora da validade pode contaminar o seu cão. E qualquer tipo de paralisia ou sinal de fraqueza do seu pet, leve-o imediatamente ao veterinário. A gente cuida, né? Porque a gente ama. Mundo Pet. Agora no seu rádio, Na Estrada, seu guia de turismo com Daniel Bitelo. Oi, viajantes! É hora de Na Estrada. Na Estrada de hoje vai até Valença, na Bahia. É a maior cidade da região chamada de Costa do Dendê e que vai de Cairu até a própria Valença, cidade colonial da segunda metade do século XVIII. A cidade detém um valioso patrimônio arquitetônico e cultural, presente nas suas calçadas de pedras irregulares. Historicamente, foi a primeira cidade brasileira a receber uma tecelagem movida a energia hidráulica. Suas ruínas podem ser visitadas às margens do rio Una. Destaque para o prédio da Câmara de Vereadores, a antiga residência do Comendador Madureira, e as igrejas Nossa Senhora do Amparo e Matriz do Sagrado Coração de Jesus, reduto de imagens sacras dos séculos XVIII e XIX. A cidade também é um grande centro artesanal de construção naval. Conheça Valença, na Bahia. Esse foi o nosso Na Estrada de hoje. Na Estrada volta amanhã com mais dicas de viagens. Arrivederci, viajantes! Você ouviu Na Estrada, seu guia de turismo, de volta a qualquer momento aqui na sua rádio. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Agora 7 horas e 57 minutos, 7h57, continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Nesta quarta-feira, 16 de julho, ano de 2025, vamos então com as notícias em nível local, aqui da capital do estado do Rio Grande do Norte, Natal, para o mundo inteiro. Seca já afeta a pecuária e plantações de milho e feijão. O Rio Grande do Norte enfrenta um cenário cada vez mais desafiador de escassez de água, com impactos crescentes sobre a produção agropecuária e o abastecimento em áreas urbanas e rurais. Atualmente, 74 municípios potiguares tiveram a situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil Nacional. A Federação da Agricultura e Pecuária do RN alerta que a pecuária de corte e de leite e as plantações de milho e feijão já enfrentam perdas expressivas. A agricultura familiar vê aumento da insegurança alimentar. A estiagem prolongada já provoca perdas significativas na agropecuária potiguara, especialmente nas regiões Seridó, Oeste e Central, afirma José Vieira, presidente da FAERN. Com a estiagem mais severa dos últimos anos e chuvas até 50% abaixo do esperado em algumas regiões, o estado já projeta impactos diretos sobre a produção de leite, grãos e forragem. CIMED protesta contra a falta de reajuste salarial. Médicos da Rede Municipal de Natal iniciaram
na quarta-feira ontem, portanto, dia 15 de julho, uma paralisação dos serviços nas unidades públicas para reivindicar reajustes nas gratificações dos profissionais, segundo o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, SINMED-RN. A entidade alega que não houve avanço nas negociações com a Prefeitura para a readequação dos vencimentos que estão sem reajuste há 7 anos. O movimento teve início com uma mobilização na sede do sindicato e seguiu em carreata até a Prefeitura. A Saúde Municipal informou que a paralisação não compromete os serviços prestados. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta quarta-feira. E o tempo para hoje, você confere agora, é de sol, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens, a mínima para hoje 22 e a máxima 28 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 68 e a máxima 92%. Nesse instante, termômetros marcam 22 graus centígrados. Está um pouquinho frio. E atenção para a tábua de marés, hoje, quarta-feira, 16 de julho, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h32 e o pôr do sol será às 17h21. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi a 1h37 e a seguinte baixa-mar será às 14h04. A primeira pré-mar será daqui a pouco, daqui a 6 minutos, e a seguinte pré-mar às 20h20. O nível da água está subindo neste momento, faltam 2 horas para a pré-mar. Teremos 11h49 de sol. O trânsito solar é às 11h26. Você conferiu tempo e temperatura e tábua de marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Esse é o nosso Jornal Maricampo e agora vamos dar destaque para ele que está chegando nesta manhã de quarta-feira. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Olá, meu amigo Marcinho Dantas, muito bom dia para você. Bom dia para os nossos ouvintes internautas que estão neste exato momento ligados no Jornal da Maricampo. Hoje é quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. Estamos chegando mais uma vez para trazer notícias do futebol do estado do Rio Grande do Norte. Vamos começar falando do América. O América, após o empate diante do Central no último domingo, lá no estádio Arena das Dunas, já iniciou os preparativos para o confronto do próximo final de semana lá na cidade de Campina Grande, onde a equipe rubra irá enfrentar o 13, partida válida pela 13ª rodada da primeira fase do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Para este compromisso, o América poderá ter um problema na sua zaga, já que o zagueiro Heitor saiu do jogo contra o Central, contundido, fez um teste de exame e foi constatado uma lesão. Ainda não se sabe se o zagueiro poderá atuar diante da equipe do 13 lá na cidade de Campina Grande. Também ainda é dúvida a presença do atacante Salatiel. Salatiel está fora da equipe do América desde a partida contra o Santa Cruz Pernambucano aqui no estádio Arena das Dunas. Ainda não se recuperou de um trauma que sofreu nas costelas após um choque com o goleiro do América em um treinamento antes da partida contra o Santa Cruz Pernambucano. Por isso, o técnico Moacir Júnior ainda não definiu a equipe que irá atuar contra o 13 lá na cidade de Campina Grande. Lembrando que o América ocupa a 3ª colocação com 21 pontos, já está classificado para a segunda fase, mas precisa vencer o 13 para que possa, na última rodada, lutar para terminar entre as primeiras colocações, no caso, primeiro e segundo lugares, que darão vantagem a partir da segunda fase do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, no caso, os mata-matas. Agora vamos falar do ABC. O ABC, após a importante vitória no último final de semana contra a Tombense, lá no estado de Minas Gerais, o ABC chegou aos 14 pontos ganhos e está ocupando no exato momento a 14ª posição. A diretoria alvinegra já está se movimentando no mercado em busca de novos reforços para melhorar a equipe e fazer com que o técnico Rodrigo Santana tenha mais opções para colocar jogadores de melhor nível técnico na equipe titular do ABC. O próximo compromisso da equipe alvinegra ocorrerá no próximo domingo no estádio Arena das Dunas. O ABC
mudou este confronto para a Arena das Dunas, porque os jogadores pediram, alegando que o gramado da Arena é melhor do que o gramado do estádio Frasqueirão. O adversário será o Maringá. Maringá que perdeu seu último compromisso jogando dentro do Brusque por 1-0. O ABC, como já dissemos, está na 14ª posição da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, com 14 pontos ganhos, e precisa vencer o Maringá para que possa lutar ainda por uma classificação na primeira fase. Para que isto ocorra, a equipe alvinegra precisará terminar esta primeira etapa entre as 8 primeiras equipes classificadas, que passarão para a segunda fase, onde serão divididas em 2 quadrangulares. As 2 primeiras equipes de cada quadrangular já terão acesso garantido para a Série B no ano de 2026. As primeiras equipes que terminarem de cada quadrangular farão a final da Série C no ano de 2025. Agora vamos falar do Alecrim, para o amigo Seu Guedes, titular do Kit da Construção. O Alecrim disputará a segunda divisão do Campeonato Norte Rio Grandense ainda este ano e mandará os seus jogos lá na cidade de Eloy de Souza. A equipe alviverde está realizando peneirões para buscar novos jogadores que farão parte do elenco que disputará a Série B do Campeonato Estadual este ano. Lembrando que neste ano a segunda divisão do Potiguar terá direito a levar 2 equipes para a Série A do Potiguar no ano de 2026. O Baraunas e o Forceluz, que foram rebaixados, também disputarão esta competição. Então, o Alecrim irá disputar sim a Série B do Campeonato Estadual este ano, mandará suas partidas, provavelmente 95% de probabilidade, lá na cidade de Eloy de Souza. Meu caro Marcílio Dantas, foram as informações do esporte do Rio Grande do Norte nesta quarta-feira, aqui para o Jornal da Maricampo. Mas antes de me despedir, quero mandar um forte abraço para aqueles nossos ouvintes que todos os dias tomam aquele cafezinho aqui no Jornal da Maricampo, na parte de esporte. O meu amigo Moab, torcedor da ABC na Potilândia, o Gil do Xavier Damasceno está indo para o trabalho, também escutando o Jornal da Maricampo, torcedor do ABC, o grande Gutenberg Xavier Damasceno, seu irmão, mais conhecido como Beguinha, aqui na Potilândia, outro ouvinte do Jornal da Maricampo, o José Carlos, lá no bairro de Mãe Luísa, a professora Carol Soares, a estudante de jornalismo, a queridíssima amiga que dará uma entrevista no próximo sábado no programa A Voz da Inclusão, a Mônica Ferreira, também está escutando aqui o Jornal da Maricampo. Através destes, mando um forte abraço para os nossos ouvintes internautas que todos os dias nos prestigiam aqui no Jornal da Maricampo, o melhor jornal do rádio Norte Rio Grandense. Meu caro Marcílio Dantas, foi tudo por hoje, ficamos por aqui. Prometemos voltar amanhã, falando tudo mesmo do futebol potiguar. Foi Aníbal Luiz, o comunicador de visão, aquele que sabe o que diz, para o Jornal da Maricampo. Bom dia a todos, fiquem com Deus, até amanhã. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, José Vicente lá em Braga, Portugal,
Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. Conosco, tomando o cafezinho, temos aí o nosso amigo Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento na Princesa Isabel, a Valquíria em Ser Rosado também, a Luciana em São Gonçalo do Amarante, a Luzia Félix em Santa Maria, a Gi lá em Lajes Pintadas, a Elizabeth em Macaíba, o Aníbal Luiz, Otávio Lamartine Ceissa, toda essa turma maravilhosa que acompanha a nossa programação todas as manhãs. Vocês são ouvintes especiais aqui pra gente. Todos esses ouvintes que nos acompanham dia após dia. Cafezinho hoje, o meu amigo Marcos Brito que preparou, hein? E o cafezinho hoje dele, sabe o que é, ó? Cuscuz de milho, que é a estrela do café da manhã sertanejo, servido soltinho e macio. Pode ser comido puro, com manteiga de garrafa ou acompanhado com outros itens do cardápio. Cuscuz de milho, eu perguntei para o Marcos. Marcos, além desse cuscuz de milho, tem mais alguma coisa? Ele disse, tem pedacinhos de carne de charque. Meu menino gosta de pedacinhos de carne de charque. Eita, nós! Quantos pedacinhos? 2 conchas de carne de charque? Que é isso? Pô, pensei que eram uns pedacinhos, mas 2 conchas de carne de charque. Haja carne de charque no cuscuz, amigo. Ei, isso, meu amigo. Olha, esse cuscuz de milho tá bem recheado porque o Marcos Brito não perde tempo, né? Esse menino tem um fastio. Onde é que eles escondem tanta comida, tanto alimento? Né? Ei, vamos nós. Elizabeth tá quase se engasgando com cuscuz. Calma, Elizabeth. Ê, turma boa! Ouça a voz do coração, pensamento do dia. A oração é a chave para lidar com os problemas da vida, pois coloca o indivíduo em contato com a sabedoria divina que pode trazer soluções e consolo. A oração é a comunicação aberta do coração com Deus. Não importa quão desesperadora ou complexa a situação pareça, Deus, em sua infinita sabedoria e amor, pode trazer soluções e conforto através da oração. Pense nisso. Forte abraço a todos e amanhã nos encontraremos em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal
Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim.